aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, olhem para isso daqui. A Helena Freire literalmente desenhou o que está acontecendo no Brasil neste exato momento. A gente vai trazer mais atualizações sobre isso daqui, sobre a delação da Qualicorp. E falando em Sérgio Moro, também vamos falar dele, porque ontem ele deu mais um depoimento para a PF. Dessa vez ele cita o Carlos Bolsonaro, cita o gabinete do ódio e manda a PF chamar aí para falar um depoimento o general Augusto Heleno, o general Ramos, o Fábio Weingarten. Também vamos falar do Alexandre de Moraes, que resolveu prolongar, o prazo do inquérito aí da investigação, se Bolsonaro interviu ou não na PF. Inclusive deu 5 dias para se posicionar sobre a decisão de Bolsonaro. Bolsonaro falou que não iria depor. Vamos também falar sobre o assunto mais importante do Brasil, mais novidades, presidência da Câmara. E o cenário tá denso e tá tenso. Vou mostrar para vocês. Teve a questão também do governador de Santa Catarina, que voltou, e é um desenho até claro, dá para juntar muito bem com o que está acontecendo na presidência da Câmara. Vamos também falar sobre as eleições de São Paulo, mostrar umas coisinhas aí para vocês, do próprio Dória. Tudo indica que São Paulo já deve fechar aí na próxima semana, ou nas próximas 2 semanas, todas as movimentações. Teve uma fala do Dória também que repercutiu, quero mostrar para vocês, uma entrevista que ele deu para a Raquel Sherazade. Temos também mais umas besteirinhas aleatórias para mostrar. Tem a questão do impeachment do Barroso, só comentar rápido, o pessoal aí protocolou o impeachment como Barroso. E tem, gente, umas movimentações muito estranhas na rede, muito estranhas mesmo. Primeiro, mais um ataque hacker no Brasil, dessa vez no TRF1. E outra coisa bem estranha foi uma movimentação aí contra a Amazon. Muito estranho, porque foi mundial e chegou no Brasil. Tem mais besteirinhas que eu esqueci de falar, mas está ao longo do vídeo e vamos começar sobre isso daqui. E só gostaria de pedir, quem puder, dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E olhem só, ontem estava lá comentando sobre algumas coisas e a Helena Freire veio aqui e desenhou tudo o que está acontecendo, basicamente o que a gente viu falando ontem na questão da Qualicorp. Antes da gente explicar um desenho, eu coloco ele de novo lá na frente, eu quero começar por aqui com vocês. Vejam só, estava lá também, inclusive eu trouxe uma parte das explicações que eu estava dando em vídeo para o Twitter, não é sempre que eu faço isso, e aí o Lucas Saboia, eu trouxe a parte, eu compartilhei essa thread do Lucas e complementei com algumas outras coisas, para o pessoal que, sei lá, não assistiu o vídeo aqui no canal. E ele fala o seguinte, veja que interessante. O Kim deu furo sobre o conteúdo dessa delação muitas horas antes dos Antas. Como os Antas perderam seus X9s, passaram a manhã decretando o fim da Lava Jato antes de finalmente também darem a notícia. A Lava Jato prossegue firme, o lavajatismo não. Grande dia. E aí, tudo o que eu falei ontem, ainda não tinha saído oficialmente nenhum veículo, olha só. Fundador da Qualicorp delata Aécio, Serra, Renan Calheiros, Jucá e o Palocci. A mídia tinha falado do Serra, tinha falado do Palocci, falava assim que pode dar ruim pro MDB, mas não tinha citado ainda o Jucá. Olha ele aí, olha o Renan também aí. Parece que a gente estava no caminho certo. Então vejam só, Como o Lucas estava falando, olhe como são as coisas. Desde que o antagonista perdeu o Sérgio Moro, perdeu os membros aí dos lavajatistas que estavam em posição-chave, tá cada dia pior e só sobra criticar o governo. E uma coisa que é interessante, eu quero só mostrar aqui para vocês, que isso aqui na hora que a gente explicar o desenho a gente volta, gravem esse nome, Rodrigo Sanches Rio, Paraná, Departamento Penitenciário Nacional, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso daqui é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha só, um Conselho, Política Penitenciária. Grava esse nome. Mas vamos começar aqui, Durante o dia de ontem, não só o antagonista, tá tentando salvar os lavajatistas, mas também, o lavajatismo como um todo está tentando se perpetuar no poder. E quando eu digo lavajatismo, é o próprio Ministério Público. Gente, não é só o Deltan, o Moro, sabe, o Bozé, o Bozelo não, o Bozelo é outro cara, é o deputado. Tinha o Carlos Lima que não tá mais, é um cara que também começa com B, esqueci, que até o Dario Messer delatou lá, que num primeiro momento, expressando a delação do Dario Messer, depois desaparece, não. Todo esse grupinho de procuradores que fazem parte aí dessa estrutura. E aí você vê que ontem a CNN nos informa que, após 4 meses de trégua, procuradores voltaram a criticar Procurador-Geral da República. Aí você vai ver, porque eles estão criticando Aras. Aí eles começam, são 3 os principais pontos que fizeram o embate retomar. Os 2 últimos eu vou só explicar para vocês rápido. O Aras está querendo acabar
com a Lava Jato de São Paulo. Ah, o Aras está querendo acabar com a Lava Jato do Rio. Ah, o Aras está querendo acabar com a Lava Jato de Curitiba. É basicamente isso. É só aquelas ideias que o Aras quer acabar com a Lava Jato, ele quer mudar a forma como faz, ele quer tirar o poder dos grupos e quer trazer e centralizar na PGR. Sabe? É basicamente isso. O pessoal não quer, sabe, responder a um chefe. É isso daí, só choro. E aí você vê, ó. Agora o primeiro ponto mostra umas coisas a mais, ó. Primeiro, o que os procuradores chamam de desmantelamento nos últimos dias da Operação Greenfield do Ministério Público do Distrito Federal e que apura irregularidades em fundos de pensão, Caixa Econômica Federal, BNDES e FGTS. Nesta quinta-feira, por exemplo, o procurador Celso Três, um crítico da Lava Jato, foi escolhido para assumir o comando da operação após um longo processo de esvaziamento, bem simbolizado na saída do procurador Anselmo Duarte em setembro. 3 dias atrás, não foi? Acho que foi 3 dias atrás, eu falei, gente, quer dizer, 2 dias atrás, na quinta-feira, agora é o sábado. Falei, galera, isso aqui foi a notícia mais importante do dia, não vi quase ninguém comentando. A gente fez um dossiê só sobre o senhor Celso Três. Olha o senhor Celso Três como o pivô de uma crise no Ministério Público. Isso aqui realmente tem cheiro de crise no Ministério Público, problemas que estão sendo escalonados para o Conselho Superior do Ministério Público. Vou mostrar logo menos. Olha aí, falei, presta atenção no Celso Três. Esse nome aqui vai fazer esse pessoal, sabe, ranger os dentes. Ele não é qualquer crítico, ele viu de perto o que esse pessoal fez, sabe, que basicamente deu em pizza a Operação Banestado. Ele viu. Ele é inclusive conhecido como o pai da Lava Jato, né? Vem aí do Celso Três. E ele chegou. E ele não é um bolsonarista, pelo contrário, ele está muito mais próximo à esquerda, agora tem uns posicionamentos assim intrigantes, sabe? Ele é a favor do voto impresso mesmo, é um crítico ferrenho do Sérgio Moro, é contra essa lacração assim exacerbada, como por exemplo aquele processo de trainee só para uma raça, ele não pode, tem que ser por qualquer um que seja brasileiro. Então tem os posicionamentos assim, bem, como posso falar, constitucionalista. Ele quer seguir realmente o que está no papel. Ele não gosta muito de ativismo. E olha só, esse pessoal diz, os procuradores que estão incomodados com Aras, que o receio deles, o receio geral, é que Curitiba e Rio caminhem para viver o que Brasília, com a Greenfield, vive hoje e o que São Paulo já viveu. Na maior cidade do país, processos que estavam em curso pela Força Tarefa da Lava Jato de São Paulo já deixam o núcleo e foram arquivados ou redistribuídos para outros locais. Então vejam só, olha o medo de acontecer o que está acontecendo na Greenfield. Um cara que conhece os abusos praticados pelos lava-jatistas. Eles temem isso daí. Temem. O pessoal pediu pra sair, não é à toa. Eles pediram demissão na época. Tem muito tempo atrás, né? E olha só, o antagonista também chegou lá, já com pelo menos aí mais de 24 horas de atraso. 3 vezes Aras. O novo coordenador da Greenfield, Celso Três, é um crítico ferrenho das últimas ações anticorrupções realizadas no país, reproduzindo a versão de que os procuradores de Curitiba e o ex-juiz Sérgio Moro cometeram abusos para favorecer um projeto político de direita. Não, ele não fala isso. Ele só reclama dos abusos do Moro. Isso aqui é selo extrema imprensa. Extrema imprensa, só narrativa da extrema imprensa chorona. Só narrativa. Mas continuando aqui, olha só. Mudança de Aras na chefia da Greenfield é inconstitucional, dizem conselheiros do Ministério Público Federal. Olhem os nomes das pessoas que assinaram, né, essa nota. Assina a nota os subprocuradores gerais José Adonis, Bonifácio Andrada, José Aleares Marques Teixeira, Luísa Frankenstein, Maria Caetana Sintra e agora a cereja do bolo. Os 2 últimos nomes. Primeiro nome, Nicolau Dino. Sobrenome é conhecido, Nicolau Dino. Vocês conhecem algum Dino, né? E o segundo, Mário Bosnaglia, que esse último Mário ficou em primeiro lugar na lista tríplice ao cargo de Aras, mas foi preterido por Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro não quis o Mário. Quem são esses 2? Nicolau Dino, o Dino dele é o mesmo do Flávio Dino. Ele é irmão do governador do PCdoB, o Flávio Dino. É um cara aí que o próprio PT gosta bastante dele, do Nicolau Dino, um cara que já viu inclusive a público aí defender que o Lula, aquela tese, não, deixa o Lula se reeleger e deixa as urnas dizerem se ele é culpado ou inocente. Basicamente isso. Tanto ele
quanto o Mário. Na verdade, o Mário era o candidato de Sérgio Moro e da Lava Jato. Eu já mostrei isso aqui em vídeos passados, a gente fez um dossiê imenso aqui uma época, deu quase 1 hora e meia mostrando várias notícias. O Mário era o candidato mesmo, foi pedir apoio a Sérgio Moro, e ambos, tanto o Nicolau quanto o Mário, eles já são nomes próximos aos lava-jatistas desde 2017, pelo menos, e quem prova isso foi a Vaza Jato. Aquela conversa clássica do Cláudio Dantas, que o Deltan chega lá pro Carlos Lima, que agora é colunista da Cruzoé. E o Deltan fala, ô Lima, o Cláudio Dantas, no antagonista, ele tá me procurando para saber quem é o nosso nome para, sei lá, o próximo PGR. Quem a gente quer que receba apoio do antagonista. Aí o Carlos Lima fala, não, é o Nicolau e o Mário. Nicolau Dino e o Mário Bosnaglia. Olha aí qual é o pessoal que está insatisfeito com Aras. Está insatisfeito com os rumos que o Ministério Público vem tomando. Olha a proteção, olha o corporativismo. E aí você vê ao longo do dia, né? Só narrativa, ó. O bolsonarismo tucano. Não. Delírio. Bolsonarismo tucano. Falando que Bolsonaro está protegendo os tucanos agora. Vai vendo, né? Vai vendo. Os tucanos, na verdade, só caíram em alguma investigação ou delação, qualquer coisa que seja, depois da saída de Sérgio Moro. Isso aqui só não passa nada de delírio. Olha isso daqui. O Aras virou capa da Cruzoé. O algoz da Lava Jato. Amigo, chora mais. Chora que tá pouco. E aí, olha só. O Lucas vem de novo falando, ó, perfeito, depois que eu fui lá atrás de explicar ele fala, ó, e por uma dessas coincidências, que só o alinhamento estelar explica, veja em forma e conteúdo quem após longo inverno voltou a ser assunto dos Antas num post hoje à tarde. Parece uma tentativa de defesa contra o que eles sentiram que está por vir. O que foi que eu falei no vídeo de ontem? Eu não falei que a delação da Qualicorp pode reaviver o Eduardo Cunha, pode reaviver. E o que eu falo? Eu falei, ó, essa delação não é só isso. Inclusive, parte do o próprio Globo fala isso daí, que vinha de negociações, né, para aprovação, lobby e aprovação de MPs para favorecer, né, os planos de saúde. O MP ser aprovado, além da força política, dos articuladores, dos lobistas, como por exemplo o Romero Jucá, um lobista bem famoso em Brasília, você precisa que o presidente da Câmara coloque algo para em votação, em pauta. Que eram os últimos presidentes da Câmara, e olha só, eu não falei que talvez o Cunha pudesse voltar para o cenário, e aqui já está o antagonista colocando o Cunha, e já a velha tática do lava-jatismo. É o quê? Você solta a notícia de uma forma que você já gera no imaginário popular que o que você está falando, quem for o contrário é um criminoso. Então ele já está ligando a imagem de Cunha, que é um criminoso, basicamente todo o Brasil conhece, ao bolsonarismo. Ó. Cunha é Bolsonaro. E o conteúdo da matéria, ó. Segundo a Veja, Eduardo Cunha, em prisão domiciliar, conversou sobre o cenário atual com um amigo recente e avaliou que Jair Bolsonaro está indo bem. Para Cunha, ainda segundo o relato da revista, o Centrão errou ao resistir a apoiar o governo logo no início. Cunha também jura, sempre de acordo com a Veja, que a defesa da pauta conservadora começou quando ele mandava e desmandava da Câmara. Olha só, o conservadorismo começou com Cunha. Olha a narrativa! Olha a narrativa. Mas segundo a Veja, não quer nem segurar esse pepino. Então vejam só, a grande mídia reviveu o Cunha. Cunha que estava desaparecido, apareceu logo depois da Qualicorp. Mas é só coincidência. É só coincidência. E aí, com desenho, tudo fica mais fácil. Porque a gente vai dando muitas informações, às vezes as pessoas se perdem. Vamos ver, né? Por onde começar? Então vamos começar aqui do Romero Jucá e do Cunha. O Romero Jucá, ele foi citado na delação e, como eu falei para vocês, envolve diversas coisas, envolve articulação política, lobby, aprovação de MP e diversas coisas. Romero Jucá, ele hoje em dia ele não é mais político, não foi reeleito, mas ele tem uma empresa de lobby, para você ver a força, né, que essas raposas, esses caciques políticos possuem. Ele foi um dos citados. O Cunha veio aí no balaio, né? Vocês estão entendendo de onde vem. Inclusive a própria a Globo que afirmou isso, falando que é o seguinte, não, a delação, acredite se quiser, não tem muita ligação com o PT, tem a questão do Palocci, mas sobrou para o MDB. E aí você tem toda essa trama, que eu perguntava ontem. Por que Sérgio Moro nunca quis, sabe, receber a delação premiada do Eduardo Cunha? A quem ele queria proteger, né? Mostrei para vocês matérias da Vaza Jato mostrando que Moro não tinha esse desejo.
A Vaza Jato mostrou isso. E aí, olha só que coisas engraçadas. O Moro nunca quis receber a delação do Cunha, mas você deve lembrar que o Moro inocentou a mulher do Cunha. Quem era o advogado dela? O Marlos Arnes. Marlos Arnes. Quem era o advogado do Cunha? O Rodrigo Sanches Rios, um dos advogados, já advogou para o Cunha. Quem é o atual advogado de Sérgio Moro, no caso da interferência da PF? Esse cara aqui de baixo de óculos, o Rodrigo Sanches Rios. Tá ligado ao Moro. Como é que o Marlos Arnes se junta a tudo isso daqui, ó? Bom, a Rosângela Moro conheceu o Marlos, né, possivelmente indiretamente, lá quando estava na frente da PAI. Ela já prestou serviço para a PAI, inclusive foi por onde ela se aproximou do Flávio Arnes. Ela também meio que ajudou no período que ele era vice-governador do Pará. São familiares, então tem essa aproximação aqui toda. O Marlos Arnes, ele foi delatado, quer dizer, o Tacla Duran o acusa de o seguinte: o Duran fala que o Zucoloto, que foi sócio da Rosângela, pediu 5 milhões de dólares para, vamos dizer assim, Moro passar a mão na cabeça dele e dar uma aliviada. E aí o Tacla Duran afirma que adiantou 612 mil dólares para o Marlos Arnes. E aí você vê todo o desenho. É confuso, mas você vê como são as coisas. Como todo mundo vai se juntando nessa brincadeira. Olha só, né? Que trama bonita. Que trama bonita. Seu Sérgio Moro não deve estar dormindo tão bem esse último dia, né? Tá nervoso. Não à toa foi aí dar o depoimento, que foi o assunto que rolou no dia de ontem. E isso daqui eu quero... Tem uma coisa que é interessante. Eu tô aí para fazer um projeto pro final de ano. E fiz algumas coisas que vieram a encaixar e me relembrar de umas coisas que aconteceram no início do ano. Que, cara, explica tudo isso daqui. Então vejam só. Sérgio Moro, matéria do próprio Globo, ó, diz à Polícia Federal que foi alvo de ataques do gabinete do ódio e cita a ligação de Carlos Bolsonaro com o grupo. Aí vem o Carluxo e fala, ó, não há qualificação para mais essa tentativa boçal. Saudade de viver em um mundo onde homens eram homens. E aí a matéria do Globo começa o seguinte: o ex-ministro Sérgio Moro, blá blá blá, fez isso, aquilo, outro, e diz aí que o filho do presidente, o vereador Carlos, é ligado ao chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores bolsonaristas que usa as redes sociais para atacar adversários do presidente. E disse ainda que foi alvo de ataques desse grupo após ter deixado o cargo de ministro. No depoimento prestado no último dia 12, no inquérito sobre a organização de atos antidemocráticos, Moro afirmou que a ligação de Carlos Bolsonaro com o gabinete do ódio é comentada por milícios ou ministros do Palácio do Planalto e afirmou que esses ministros poderiam dar maiores esclarecimentos à Polícia Federal. Que ministros são esses? Né? Ele começou nisso, ele não quis dar nome. Não, coragem para isso não teve. Depois ele deu nomes. E aí, antes de eu continuar, olha só. Isso aqui eu comentei ontem, mas eu não trouxe o print. E aqui fica melhor. Vocês percebem que no dia 26 de abril, eu falei, se não me engano, acho até no vídeo no Instagram que eu fiz, falei que foi às 2h03 da tarde, na verdade foi às 2h53 da tarde. Sérgio Moro, ele solta um tweet, ó, que ele está vendo uma campanha sórdida, sabe, nas redes contra ele, para tentar desqualificá-lo. Ele apaga, ele reedita o mesmo texto e publica 4 minutos depois, trocando de campanha sórdida por campanha de fake news. Campanha de fake news. Um termo que dá para encaixar em diversos momentos. Em diversos momentos. Se vocês assistirem o vídeo aqui do canal, o episódio 191, aqui embaixo ainda tem um print na época, e eu comentava que isso daqui, não duvidem que pode ser uma estratégia para levar essa questão, para fortalecer também a CPMI das fake news. E aí eu quero relembrar uma coisa, que é isso daqui, ó. O senhor Sérgio Moro, ele nunca havia utilizado a expressão fake news até deixar o governo, nunca tinha deixado. E na época que eu fiz o vídeo 91, o Augusto César falava o seguinte, ó. Mais uma, 4 vezes em 10 dias. Nos comentários, Peppa e Pilantrel, eufóricas com o juiz Mr. Herói. Não é difícil perceber de onde vem o briefing. Ele estava postando coisas e a Joyce e a Dani Pimentel estavam lá, né? Super felizes, comemorando os posicionamentos do Moro. E aí você vê, ó, tem um visto a campanha de fake news. Foi esse. Concedi a entrevista à Veja com a intenção exclusiva de me defender das fake news. Continuam as fake news contra mim. Há os que acreditam nas fake news das redes sociais.
Por quê? Porque o gabinete do ódio, ele é conhecido por quê? Por espalhar fake news. Não são assim um ataque sórdido e desqualificar. Você tem que procurar o termo para você poder qualificar dentro de um crime, né? O que o Sérgio Moro está buscando. Ele sabe como é que funciona, né? O mundo jurídico. E aí, isso daqui é para vocês verem, esse daqui era o padrão Sérgio Moro antes de deixar o governo. Isso aqui é do dia 19 de outubro de 2019, ele fala o seguinte, ó. Quando o veículo como o UOL faz uma matéria falsa e caluniosa, ele não fala, ele não fala assim que produz uma fake news. Não, é uma matéria falsa e caluniosa. Ele usa termos normais. Ele mudou, né, o linguajar. Sérgio Moro mudou o linguajar. E aí, olhem só como são as coisas. Moro deve falar CPI das fake news assim que for chamado e Planalto monitora. Ex-ministro pode dar aos parlamentares e ao Supremo mais detalhes sobre o que chamou de interferência política de Bolsonaro na PF. O que a gente está vendo nesse exato momento? O Centrão, juntamente com Bolsonaro, juntamente com a própria pandemia, foi responsável por bem que pôr um fim na CPI das fake news. Mas vez ou outra, tá vindo na semana. Os deputados da esquerda tentaram reviver a CPMI, colocando a questão do Eduardo, as falas aí para os amiguinhos do Dória. Agora Sérgio Moro vem com a mesma fala, o gabinete do ódio, Carlos Bolsonaro, para tentar nutrir a CPMI das fake news. Vamos observar quem serão aí os políticos que vão pegar esse depoimento para protocolar e falar que é motivo de convocar o Carlos especial para a CPMI das fake news. Vamos esperar para ver. E na época que isso também aconteceu, esse print aqui é do início de maio, não tá aqui o dia, só copiei do outro vídeo, a Paula Marisa falava o seguinte, ó, eu gostaria de saber o que Sérgio Moro e Valeixo estão fazendo na lista de testemunhas do pedido de impeachment da Joyce. A Joyce queria um pedido de impeachment contra Bolsonaro, olha as testemunhas, Sérgio Moro, Valeixo, Ricardo Saad, Flávia Blanco, Marcos Coren e a Flávia Heidemann. Olha aí como são as coisas. Será que tá tudo juntadinho? O Moro, ele se encontrou com a Joyce, se encontrava bem frequentemente. A Joyce, inclusive, foi responsável por selar a paz e refazer os laços de amizade entre Moro e o Rodrigo Maia, que, por sinal, a gente vai falar do Rodrigo Maia, porque, olha só, indagado se tem conhecimento do envolvimento de Eduardo Bolsonaro, Carlos, Técio Arnaldo, José Matheus Matos, em quaisquer dos fatos ora mencionados, respondeu que os nomes de Carlos Barbosa pessoal eram normalmente relacionados ao denominado gabinete do ódio. Indagado sobre como tomou conhecimento da relação de tais pessoas com o denominado gabinete, respondeu que tomou conhecimento por comentários entre ministros do governo. Os ministros que não falam disso daí. Vai vendo, né? E aí ele falou o seguinte, ó. Respondeu que eram ministros palacianos. Moro não bate o martelo para falar quem foi. E aí, ó, novamente questionado sobre quais ministros seriam esses, Moro preferiu não citá-los nominalmente. Indagado se o depoente poderia nomear tais ministros, respondeu que reforça que era um comentário corrente entre os ministros. Continua nessa. Só que eu falei que a gente ia falar do Rodrigo Maia, né? Mas tá quase lá. Moro disse ainda não ter conhecimento de se servidores públicos são usados nessas atividades de ataque às autoridades, mas afirmou à PF que era necessário apurar isso. Olha só, ele já quer criar um novo inquérito. Apurar se servidores públicos estão sendo utilizados para promover ataques nas redes. Sobre os ataques que sofreu, o ministro afirma no depoimento, olha só, esclareceu que quando de sua saída do Ministério da Justiça, ocorreram diversos ataques contra sua pessoa em redes sociais. Que chegou ao seu conhecimento que tais ataques eram oriundos do denominado gabinete do ódio. Chegaram ao conhecimento por quem? Foi a Joyce que te contou? Foi com base no quê? No quê? Relatório da SaferNet, aquela empresa ligada a Dilma, que o cara recebeu a plaquinha de... Ligada não, recebeu a plaquinha de Dilma, que tá aí, falando que foi os bolsonaristas, que estão envolvidos na questão do TSE, o Barroso aí também tá querendo botar um inquérito. Foi esse pessoal aí quem te contou? Piada isso daqui. Aí vem, ó, indagado se pode nominar as pessoas. Ele fala diretamente, fala, não, eu não sei nominar, não sei. Mas abre aí uma investigação nova. Abre aí. Vocês entendem o que é o lavajatismo? É colocar o Brasil em um estado policialesco. É o tempo todo o cidadão sem saber se vai ser preso ou não. O cara não fez nada e já tá sendo investigado. Pra ver se acha alguma coisa, aí quando achar, combina. E arma uma busca e apreensão.
Se eu não me engano, assim, ver, descobrir, ficar assim, investigando e descobrir, quando souber, arma, busca e apreensão, parece que é o que o pessoal diz que como a Lava Jato surgiu. Parece, né? Parece. Tem um livro aí que conta a história da Lava Jato do início, do Cláudio Tognoli. Mas beleza, ó. A PF questionou Moro se, durante seu período como ministro da Justiça, ele tomou conhecimento da existência de uma estrutura dentro do governo federal montada para tocar autoridades, como parlamentares e ministros da STF. Tem aí, Moro, um gabinete do ódio para atacar essas pessoas? E aí, apesar de dizer que só tomou conhecimento desses ataques por meio das próprias redes sociais, Moro citou que existia uma animosidade entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que sabia dos ataques ao parlamentar. Oh, meu Deus, ele sabia dos ataques ao parlamentar. É isso mesmo? Você sabia? Sabia que o Maia estava sofrendo ataques. Ataques. Abre aspas. Tinha conhecimento de uma animosidade entre o presidente e o Maia, que tinha conhecimento que o presidente da Câmara sofria ataques por meio de publicações em redes sociais. Oh, meu Deus, o Maia tá sofrendo ataques. Meu Deus, eu tô triste agora pelo Maia. Coitado do Maia. Mas o Moro, que diz que o Maia sofre ataques, só diz que não sabe precisar se tais ataques eram advindos de dentro do governo ou de pessoas ligadas ao governo federal. Tradução: abre mais um inquérito aí, vamos fiscalizar o Twitter inteiro, vamos fiscalizar o Facebook, vamos fiscalizar o Instagram, vamos chamar esse pessoal, a gente abre a CPI, a gente quebra o sigilo de todo mundo, bota uma busca e apreensão, pega o celular de 1000 pessoas ao redor do país e depois a gente conversa assim, não foi mal, a gente só tava checando, né, tinha que chegar porque chegou até mim do Espírito Santo. Talvez Moro foi se consultar com João de Deus, lá o amigo do iluministro, lá João de Deus, fechou ali, tá. Moro, o Maia está sofrendo ataques. Fale pra Polícia Federal. Só pode ser isso, cara. É inacreditável, sabe, aonde esse rapaz consegue chegar. Após a declaração, Moro recomendou à PF tomar os depoimentos dos ministros palacianos. Acredita que os melhores esclarecimentos possam ser prestados por ministros que atuavam dentro do Palácio do Planalto. E olha só com os ministros que Moro colocou na roda aí para prestar esclarecimentos. Secretário de Governo, Ramos, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e o secretário de Comunicação, o Fábio Weingarten. Olha só, o Moro colocando aí todo mundo, sabe, sob alerta. Todo mundo é culpado, né? Até que se prove o contrário. É o contrário. Devia ser assim, todo cidadão é inocente até que se prove o contrário, mas pro lavajatista não. Todo cidadão é culpado, ainda que ele prove que ele é inocente. Sabe? A gente não tá nem aí. Se a gente falou que você é culpado, você tá culpado. É o que parece, Sérgio Moro. E teve a matéria, era pra eu ter trazido aqui no vídeo, não trouxe, de janeiro, da Globo, que a Globo falava o seguinte: cada vez mais o Sérgio Moro está se comportando como um político e menos como um quadro institucional. Eles faziam as análises do Twitter dele, como as publicações vão mudando, ele não estava falando muita coisa mais, sabe assim, falando assim de números, de dados, aquele negocinho só do institucional, o Ministério da Justiça fez isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Não, se posicionando politicamente. O Moro vinha nessa crescente. E pra gente fechar esse aqui assunto e ir pra questão do Alexandre de Moraes, olha só. Também de janeiro, dia 27 de janeiro, o Moro, ele tinha acabado de ir no Pânico, lá com o Emílio, todo o pessoal. E aí o Moro, olha só, chamado do antagonista e do Diogo Mainardi. Depois eu mostro aqui o que estava na matéria em si. Sérgio Moro, durante entrevista ao Pânico, disse que há pessoas interessadas em enfraquecer o governo. Ele mesmo. Ele estava falando realmente com propriedade de causa. Olha só. Tatue mesmo, Bolsonaro 2022 na sua testa, Moro. Olha só qual é o conteúdo da matéria. No programa da Jovem Pan, Sérgio Moro disse que apoiará a reeleição de Jair Bolsonaro. Já falei 1 milhão de vezes. Daqui a pouco vou tatuar na testa. O presidente já apontou que pretende disputar a reeleição. Sou ministro do governo. Vou apoiar o presidente Bolsonaro. Mas como o próprio Moro diz, né? Existem pessoas interessadas em enfraquecer o governo. Ele mesmo. Olha como são as coisas. Gente, tudo premeditado. E sobre a Rosângela falar que a fritura do Moro também começou em agosto, foi premeditado. Mas isso aí a gente conta em outro vídeo. Continuando aqui, a questão do Alexandre de Moraes. Nas últimas horas aí, primeiro veio aqui o Igor dele da CNN e falou o seguinte, ó.
Também na CNN Brasil, Bolsonaro abriu mão de depor no inquérito que apura interferência na PF por excesso de confiança, de que investigação não resultará em denúncia, dizem auxiliares palacianos e fontes da AGU. Para ministro do governo, inquérito já deu o que tinha que dar. A avaliação de auxiliares de Bolsonaro é de que, sem o depoimento do presidente da República, inquérito será encerrado mais rapidamente. O argumento é de que a investigação perderá o objeto sem a oitiva do chefe do Palácio do Planalto. Eu posso... Gente, o que me deu a entender aqui é que Bolsonaro foi aconselhado a não depor. Ou vocês discordam? Que me parece que Bolsonaro foi aconselhado, olha só, a versão de auxiliares é que se ele não fosse depor, ia acabar mais rápido. Bolsonaro não é nenhum jurista. E aí, Bolsonaro resolve seguir esse caminho e voilá. Xandinho vem aqui, intima a Aras e dá 5 dias para a PGR se manifestar sobre Bolsonaro não prestar depoimento sobre sua suposta interferência na PF. Aí você vê urgente, Alexandre de Moraes prorroga inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF. Aí eu vou mostrar aqui para vocês a nota que tem todo o resumo. Intime-se o PGR para em 5 dias manifestar-se quanto à petição do STF, especificamente sobre a necessidade da oitiva do presidente para esclarecimento dos fatos investigados do presente inquérito. Segundo, considerando ainda a necessidade de prosseguimento das investigações nos termos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 60 dias o presente inquérito. Mais 60 dias, 60 dias. Tem hora que eu não consigo entender. Tem hora que eu não consigo entender, sabe? E a gente viu tudo o joguinho do Moro juntamente com Alexandre de Moraes. A gente viu tudo o que aconteceu. Todo o desenho que foi formado. Todo o desenho que foi formado. E aí vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aí? Agora o Moraes vai aumentar o prazo. Aumentar o prazo. Vamos deixar o nosso país o tempo todo sob o estado de calamidade pública, sabe? Não podemos ter nenhum único dia de paz. Esquece reforma, esquece tudo. O importante é manter o caos. Vamos manter o caos no país. Mudando agora para falar do assunto mais importante do Brasil, questão da presença da Câmara. O assunto tá ficando tenso, gente. Pro nosso lado, principalmente. O antagonista aqui fala o seguinte, ó. O que Rodrigo Maia disse aos deputados que disputam sua sucessão. Como registramos mais cedo, Maia se reuniu na residência oficial na Câmara na última terça com 6 pré-candidatos. 6 políticos que querem sentar nessa cadeira, né? Tão apreciada que basicamente garante a reeleição. Porque é tanto destaque que você tem, você aparece tanto na mídia, que você ganha a voto até sem tentar. E aí estava presente o Agnaldo Ribeiro, que é do PP, mesmo partido inclusive do Lira, que é o candidato do governo. Marcelo Ramos, que é do PL, que também, em tese, compõe a base do Centrão, a base do apoio do governo. Luciano Bivar, do PSL. Marcos Pereira, Republicanos. Elmar Nascimento, do DEM. E Baleia Rossi, do MDB. O antagonista apurou que, no encontro, Maia disse que seu candidato será um dos 6 e jogou a responsabilidade da decisão para o grupo. Olha só, Maia não é besta nem nada, né? Ele falou, não, meu candidato é um dos 6. Eu apoio todos. Olha só, né? E ele não perde força com ninguém. Ele apoia todo mundo. Todo mundo, ele quer ir surfar na onda. Qualquer um que der, dá bom para ele. E diz, meu candidato vai ser um de vocês. Decidam quem agrega mais, quem abre mão para quem. Teria dito o atual presidente. Maia também aproveitou a reunião para repetir que, ainda que o STF autorize, ele não tentará uma nova reeleição. Só que tem muita gente aí que discorda disso daí. Liderança da Câmara acredita que a estratégia de Maia de pulverizar demais suas chances de apoio é perigosa, uma vez que, obviamente, não será fácil as 6 pré-candidaturas convergirem em uma só. Além disso, há desconfiança que Maia pode tentar se reeleger. Os pré-candidatos do grupo de Maia terão 2 semanas no máximo para dar algum retorno a ele. Gente, o que é que tem de interessante aqui? São 6 pessoas. Por que o apoio do Maia é tão importante? Você não para pra pensar, pô, tem 6 candidatos. Por que o Maia que manda? Por que o Maia tem tanta força assim? Porque o Maia possui os votos da esquerda. Maia hoje é o chefe da esquerda. A esquerda vai votar no candidato do Maia. Essa é a força que ele tem. Esse é o poder de barganha que o Maia tem. Maia já oferece para o candidato 145 votos. 144 votos da esquerda e o voto dele. Já tem 145. Precisa de 257. Aí, ó, o que está sendo feito nesse momento é contar.
São necessários 257 votos, a gente vem falando já tem um tempo, entre os 513 deputados. Para ganhar a eleição interna em fevereiro do ano que vem, com chance de a disputa ir para um segundo turno, caso ninguém alcance o número suficiente na primeira contagem. Arthur Lira, que queimou a largada da disputa em meio à pandemia e ganhou o apoio do Bolsonaro, diz aos mais próximos ser muito possível derrotar o grupo de Maia. Maia, por sua vez, acredita que eu consigo o apoio desse apoio da esquerda, isso é óbvio, vai conseguir, e assim formando uma frente ampla, será capaz de derrotar o candidato do Planalto. Olha a frente ampla aí, mais uma vez. Isso aqui é um teste para a frente ampla. Isso aqui é um teste de verdade. Maia calcula ter garantido os votos do DEM, PSDB, MDB, Cidadania e do PV, totalizando 106. Gente, essa soma aí dá 238. É a soma que eu disse para vocês. DEM, PSDB e MDB são 94 votos. Cidadania e PV juntos são 12 votos. E a esquerda são 132 votos. Somando, dá 238. A gente fez essa conta, tem mais de 50 dias. 50 dias. O antagonista está comendo mosca de novo. Só que aí, olha só a questão. Luciano Bivar diz que entrega os apoios do seu PSL, do PTB e do PROS, sobrando mais 62 nomes. Com republicanos e a esquerda nesse barco, a crença no entorno de Maia é que dá para levar. E, gente, isso aqui é meio complicado, olha só. Cara, o governo para levar precisa do republicanos completo, precisa do PL completo, precisa do PP completo, toda a base completa. Não pode abrir mão de nenhum único voto desses partidos. Ainda que o PSL não vá votar em massa junto com o Maia, vamos botar aqui só de nome rápido. Ó. Joyce, Bivar, Julian Lemos, Daiane Pimentel, Delegado Valdir, Júnior Bozella, só aí são 6. Só aqui são 6. 6. Esse aí a gente já sabe qual é o nível desses aí. Maia tem 238. Com 6, Maia já vai para 244. Tá faltando 13 votos. 13 votos. Tem aqui os desgarrados do Centrão, como o Maia falou. Se o Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, votar, já é mais um. 245. Faltava 13, né? Agora falta 12. Deixa eu até rir na conta. Aí tem o cara do PL. Alguns desgarrados do Republicanos. E o pessoal do Podemos? Será que o pessoal do Podemos vai votar com o Maia? O pessoal do Novo? Olha só. Vocês estão entendendo o problema? O buraco que a gente está lidando? O quão profundo é? O quão difícil é? E tem gente que fica dando piti. Ai, porque como é que o governo escolheu o Arthur Lira, isso, aquilo, outro? Gente, olha com quem a gente está lidando. A gente está lidando com o PSDB, com o MDB, com o PP, com o PL. Esses partidos, eles só se importam em se perpetuar no poder. Jamais um candidato conservador teria chance de vitória. A gente está aqui na escolha do menos pior. Do menos pior. Maia e o Lira, ambos estão citados lá na lista do Odebrecht. O Maia a gente já viu. E o Maia, para mim, tem o agravante máximo, que é toda aquela explicação que o Ciro Gomes tem, e é o cara que representa e tem nas mãos os 144 votos da esquerda. Ele tá com a esquerda. Cara, não tem como eu estar do lado do cara que tá com a esquerda. Eu tô do lado, e ainda, tipo assim, ainda tem outro lado, né? Que o Lira é o candidato do governo. Então eu prefiro estar do lado do candidato do governo e do lado contra a esquerda. É o meu posicionamento. E aí você vê o antagonista fazendo a parte deles, ó. Se for eleito na Câmara, Lira pode ser impedido de substituir Bolsonaro na presidência. Falando aí que está envolvido nisso, naqueles processos e blá blá blá, tititi. É assim como o Maia também está envolvido em diversos processos, né? Assim como o Maia, diversos processos. Ambos aí têm a ficha bem suja. Ambos. Tem nenhum santo. E aí, olha só essa matéria aqui, ó. Votação de Carlos prova desgaste do governo, diz presidente do Republicanos. Isso daqui se une com a outra matéria. Marcos Pereira, presidente do Republicanos, admitiu que o desempenho de Carlos Bolsonaro, vereador do partido dele, foi abaixo do esperado nas eleições municipais. Ele atribuiu isso ao desgaste do governo do presidente Jair Bolsonaro e falou o seguinte, ó, o resultado dessa eleição mostra o desgaste de ser governo e talvez de um extremismo que cansou a população. E completa falando o seguinte, ó, isso mostra aqui a desgaste natural de ser governo e de posições extremistas. E ele completa falando, ó, Carlos não conseguiu ser vereador mais votado, blá blá blá, tititi. Marcos Pereira também foi perguntado sobre a possibilidade de aceitar Jair Bolsonaro no Republicanos. E diz o seguinte, ó, ele disse que não convidou o presidente, indicou que só fará isso sobre algumas condições. Ele tá aí, ele faz uma afronta a Bolsonaro, que o Bolsonaro falou, eu só vou se eu puder tomar conta do partido.
E o Marcos Pereira falou o seguinte, ó, se as condições forem tomar o comando da legenda, então não tem condições de o presidente vir para os republicanos. Falou, aqui ele não vai mandar. Aqui ele não vai mandar. Afirmou Marcos, que entende que Jair Bolsonaro precisa mudar a postura para ter mais chance de se reeleger. Se o presidente não se reposicionar, se não vier mais para o centro, continuará sendo forte candidato, mas terá muita dificuldade. E aí, para você ver, porque Bolsonaro se vendeu pro Centrão, se vendeu pro Centrão, se vendeu pro Centrão. Gente, o cara tá reclamando que Bolsonaro, ele tem que vir pro centro. O Bolsonaro tem que vir pro centro. Todo mundo diz, cara, o Bolsonaro é um cara de direita. Tem gente, o Paulo Guedes, não, a gente tá num governo de centro-direita, mas o Bolsonaro é de direita. O Ricardo Barros fala, não, a gente tá num governo de centro-direita, mas Bolsonaro, ele diz que ele é de direita. Tá aí. E vocês veem agora, quando eu falava lá atrás das eleições de São Paulo, do Rio, eu falei, gente, apoiar o Russomano não é só a questão da prefeitura de São Paulo. Tem muita coisa aí envolvida. O Russomano, o Crivella. Aí apoiou, os caras não foram pra frente. Aí o republicano falou, pô, cara, eu achei que valia a pena ter o apoio do bolsonarismo, a gente não conseguiu eleger nossos candidatos. Eu tô ganhando o quê te apoiando o Bolsonaro? Melhor apoiar o Maia. O Maia vai me dar uma notoriedade aí, pelo menos a minha posição eu consigo garantir. Eu consigo garantir a minha reeleição. Olha como são as coisas. Então política é muito mais complicada. A gente falou, olha o Russomano, olha o Russomano, olha o Russomano. E agora você vê, olha qual é o posicionamento do presidente dos republicanos, o Marcos Pereira. Política partidária é isso. A direita é muito boa em discussões filosóficas, mas na hora de botar no papel, sabe, contar voto, política partidária real, esse jogo sujo, a direita tá precisando tomar umas aulas, de verdade. Não é assim, aprender para fazer política desse jeito, não. É, às vezes, ser um pouco mais pragmático, entender realmente o que está acontecendo. E as possibilidades reais, sabe, o menos pior. Às vezes, o mais importante é garantir o menos pior. A gente tá vendo aí, né, Boulos versus Covas. Será que não era bem melhor o Russomano? Até o Arthur Duval, o homem falou que era melhor, né? Acho que é capaz até a Joyce ser melhor. E olha só, o Maia veio aí nas últimas horas, nas redes. O próprio CNN aqui diz que ele agora tá falando que combater a discriminação de raça deve ser a agenda prioritária. É isso aí que a gente pode esperar, caso o candidato do Maia, até que seja ele mesmo, ganhe aí, né, a presença da Câmara. E a Conexão Política trouxe a matéria com algumas explicações e olha só. Ao discursar, o deputado afirmou que a discriminação racial é estrutural no Brasil, blá, 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 né? Questão estrutural. E aí, o Maia, olha só, momento, e esse grupo para que possamos fazer um debate com o apoio da sociedade, introduzir de forma definitiva na pauta da Câmara essa questão e as soluções que a política precisa encontrar junto com a sociedade. E olha só, a comissão foi criada alguns dias após o caso do Carrefour. Durante a reunião, Maia classificou o crime como um absurdo. Gente, o Maia criou mais uma comissão. E ele quer tornar essa comissão definitiva. Vocês já pensaram nisso? O que é que a esquerda vai e não vai fazer numa comissão dessa? A quantidade de ONG, movimento social que vai estar aí presente. Imagine as coisas que serão aprovadas. Imagine as coisas que serão aprovadas. Esse é o poder da comissão. E quem ajuda aí, especialmente aí quem vai definir vários membros, é o presidente da Câmara. Vocês acham que a pauta de esquerda não vai vir com tudo no segundo mandato aí do Maia? Vocês acham? O do candidato dele? Aí, ó. Que esse grupo possa se tornar um ambiente permanente de debate e que o parlamento tenha sempre uma agenda prioritária da sociedade brasileira. Gente, isso quer dizer prioritário. Vai avançar. Isso aí vai ser divisão de classes, básico, né? Marxismo clássico, Karl Marx. E olha só, a comissão é coordenada pelo Damião Feliciano, PDT, Ciro Gomes, Foro de São Paulo. E também tem, ó, Benedita da Silva, do PT, Bira do Pindaré, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, lá do Maranhão ainda por cima, Silva Cristina, do PDT do Ciro Gomes, Áurea Carolina, PSOL e Orlando Silva, PCdoB. Olha aí a comissão que o Maia quer tornar permanente. O que vocês acham que vai sair de uma comissão dessa? O que é que vocês acham? Depois, né, para a direita falar, olha o Maia, o que está acontecendo? Gente, o menos pior, às vezes, é a melhor das opções. Normalmente, a maior parte do tempo, né?
E aí uma coisa que também tem uma certa ligação com as questões da presença da Câmara foi isso daqui, ó, urgente. Tribunal rejeita impeachment e Carlos Moisés volta ao cargo de governador de Santa Catarina. Voltou, não vou falar muito sobre o que foi que aconteceu, mas quero mostrar alguns comentários para vocês entenderem o que é que isso aqui tem a ver com as eleições da presença da Câmara. O Leandro Demore, do Intercept, fala o seguinte, ó, o que o velho sistema percebeu? Que o melhor mesmo é ter Moisés de volta. O governador, apesar de ter sido eleito na onda bolsonarista, é tido como muito mais moderado e conciliador. Vocês imaginam um bolsonarista raiz fazendo isso? Fazendo o quê? Olha a matéria. Moisés recebe o PT e o MST para falar de agricultura familiar. Olha aí. Sentou na mesa com o PT. Com PT e MST. Conseguiu ficar. Venceu. Ele venceu. Olha só, o improvável milagre de Moisés. Uma matéria também da NSC que fala, ainda que Moisés tivesse votos suficientes entre os desembargadores para conseguir escapar da perda de mandato, foi o aceno de deputados como Laércio Ixuta, do PSB, sua esquerda, e Maurício Skudlark, do PL, que viraram o voto e consideraram o governador inocente de crime de responsabilidade. Foi a esquerda. Ele falou na esquerda, no PSB. Deixar o governo temporariamente deu espaço para que Moisés fizesse um estágio intensivo em política. O governador precisou aprender a compor, a dialogar e tende a implementar um governo de coalizão. Gente, eu não acho que Bolsonaro nem de perto está fazendo algo similar, nem de perto que esse cara fez. Esse cara aqui realmente se juntou com a esquerda mesmo, a esquerda brasileira. Mas vocês estão vendo como é as coisas? No final do dia, pessoal, no final do dia, quem vai decidir se vai ser impeachmentado ou não, se uma lei vai ser aprovada ou não, uma PEC, se os vetos do presidente vão ser mantidos ou não, é o voto desse tipo de gente. No final dos dias, infelizmente, é o voto desse tipo de gente. Eu acho que o melhor cenário seria um plebiscito, né? Mas aí tem vários problemas. A gente sabe que também o povo brasileiro, boa parte entende, mas boa parte, sabe, tá voando no que diz respeito à política. Mas é isso aí, pessoal. Política partidária é um negócio sujo. Sujo de verdade. Sujo de verdade. E aí, umas coisas que vale a pena de comentar. Vejam só, tivemos mais um ataque hacker e que tirou o sistema do TRF1 do ar. Meus amigos, não é a primeira vez. Olha só, um ataque atingiu na sexta-feira o TRF1. Os criminosos dizem ter obtido acesso a arquivos em mais de 80 bases de dados. O ataque foi comemorado nas redes pelos invasores que afirmam ter capturado os dados e que, dessa forma, conseguiram mostrar vulnerabilidade do sistema do TRF1. O tribunal, que abrange casos de 13 estados e do Distrito Federal, é o que abriga mais processos no país. Em um site usado por hackers para expor vazamentos, foram publicados o nome de arquivos que estariam em 4 das 47 bases de dados do TRF1 acessadas pelos invasores. Gente, imagina se algo desaparece, algo é modificado. Já pensou se algo é modificado ou desaparece? Se desaparecer, vai fazer o quê? Por exemplo, o pessoal que teve aí busca e apreensão determinada pela justiça. Um André do Rap da vida. Não, desapareceu o processo dele. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não tem processo. Ele tá sendo julgado pelo quê? A gente bloqueou pelo quê mesmo? Quem é que tem essa memória para lembrar? Páginas e mais páginas. Olha o que vem. Rapaz, isso aqui é complicadíssimo, cara. Não é a primeira, não é a segunda vez. Isso aqui é complicadíssimo. Complicadíssimo. E aí, falando de ataques também, só uma coisa que o pessoal postou na rede ontem, e vale a pena, né, que relembrar e viver. Tá aqui, ó, Sleep Giants, olha só. Na época, falava do Jornal da Cidade e pedia para a Gazeta do Povo retirar as suas propagandas. Aí veio a Gazeta do Povo, ó. Opa! Obrigada pelo alerta. Nosso compromisso é com os fatos e não compactuamos de forma alguma com a distribuição de notícias falsas. Vamos analisar o caso relatado e rediscutir nossa estratégia de anúncios automáticos. Tirou. Aí agora, olha a hipocrisia. A Gazeta agradece as manifestações de apoio de seguidores e assinantes. É o nosso estímulo diante do ataque orquestrado com achaques anunciantes. Quando é com a gente, é refresco. Quando é com a gente, é refresco. Daqui, gente, também é outra coisa que, cara, isso aqui abre um alerta para outra coisa. Se existe uma dúvida, se realmente existe assim, uma cúpula mundial organizada da esquerda, isso aqui está claro. Teve uma movimentação ao redor de todo o mundo contra a Amazon. Gente, eles conseguiram fazer
no mundo inteiro. Polônia, Europa, França, Inglaterra, Itália, sabe? Tudo lá, Estados Unidos, ao redor do todo mundo, até no Brasil. E aqui, ó, faça Amazonas, o Amazon pagar. Faça o Amazon pagar. Aqui, ó, direto de São Paulo. Aí você vê aqui também, ó. Faça a Amazônia pagar. Todo mundo igual com o mesmo tipo de letreiro. Isso daqui, ó, quem publicou foi a Global Union, que seria assim, basicamente assim, a CUT do mundo todo. É a Associação Única dos Trabalhadores do Mundo. Trabalhador do Mundo, Univos. Acho que foi o Marx que falou isso, né? Aí você vê a Federação Única dos Petroleiros. Falando aqui também, ó. Faça o Amazon pagar. Gente, uma ação. A esquerda marxista conseguiu emplacar uma ação mundial. Aconteceu no mundo inteiro. Olha o poder de organização que você precisa ter para você fazer isso acontecer. Você precisa ter um poder de organização absurdo. E esse pessoal ainda tem. Ainda tem. Continuando aqui, vamos adiantar para fechar aqui em menos de 10 minutos. Antagonista nos informa que não haverá vacina para todos os brasileiros em 2021. Tradução: a pandemia, né, o lockdown vai continuar pelo ano que vem inteiro. Todo mundo aí, a vida não vai voltar ao normal. Esqueçam isso, esqueçam isso. E aí o Dória deu a entrevista, eu quero mostrar para vocês alguns trechos, que é absurdo, cara. Olha só isso daqui. O presidente Jair Bolsonaro insiste em dizer que a vacinação não será obrigatória no Brasil. Como é que o senhor vê esse posicionamento do presidente da República? Mais um equívoco do presidente Bolsonaro, inclusive estimulando essa relação odiosa das pessoas, dizendo que é o meu direito é não tomar a vacina. Eu escolho se posso ou se devo tomar a vacina. Olha o comunismo. Diante de uma pandemia, para salvar vidas, o direito é o coletivo. Olha, o comunismo é o coletivo. O presidente Bolsonaro pode responder na justiça brasileira ou talvez na Corte Interamericana de Direitos Humanos por esse posicionamento anti-vacinação? Pode. Isso é uma espécie de genocídio? Quase genocídio? Lamento. Meu Deus. Com você. Circunstância. Não, aqui acabou, já deu. Vocês estão entendendo o que vai chegar, né? Olha só, né? Raquel Sherazade é uma piada. É uma piada. Falando que o presidente, né, é um gênio. Gênio. Você sabe que gênio é esse? João Dória. É uma grande piada. E aí, o Estado de São Paulo já nos informa, olha só. Jornal da sexta-feira. Estado de São Paulo estuda restringir lazer por causa da pandemia. Começa assim, né? E o Marcelo de Carvalho alguém tinha alguma dúvida da armadilha? E aí, meus amigos, vamos ter eleições. Se votar no Covas, vocês já estão vendo o caminho. Se votar no Boulos, olha só, vamos resgatar o legado de Paulo Freire. Qual é o pior, gente? Qual é o pior dos dois? Tem horas que pra mim, assim, eu não tenho o que questionar. Pô, é PSOL, cara, é o PSOL. Mas quando eu vejo alguma coisa do PSDB, eu falo, cara, o PSDB, eu não consigo me sentir aqui com votar. Eu falo, galera, vota no Covas. É menos pior. Eu peço que o pessoal que mora em São Paulo, cara, vocês melhor do que ninguém estão vendo. E eu acho que vocês melhor que ninguém quiserem apostar no Boulos, vai ser uma aposta também muito alta. Cara, é inacreditável o cenário para São Paulo. É inacreditável. Inacreditável o que está acontecendo. Inacreditável. Não tem outra palavra para demonstrar o que está acontecendo. E aí, você vê lá, ó, o Crivella, tudo indica, também vai perder. Tudo indica. E o Flamengo tá aí, ó. Ver a derrota desse jeito vai ser um momento de gigantesca felicidade na minha vida. Rio de Janeiro vai para as mãos do Eduardo Paes. Tudo indica. Tudo indica. E em Porto Alegre, ainda tem a possibilidade da Manuela Dávila levar 47,3%. Gente, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O brasileiro não consegue entender o que é o PCdoB. Cara, é inacreditável. O pessoal criou aquela imagem do comunismo, só o PT. Não consegue entender que o PSOL, o PCdoB, o PDT também tá ligado ao comunismo. Infelizmente, né? E aí, só notícia aí que alegre, mas isso aqui dificilmente vai andar pra frente, a gente conhece nosso Senado, mas fizeram a parte deles, pelo menos. O Daniel Silveira, junto aí com a Major Fabiana, a Cris Tonieto, entraram com um pedido de impeachment contra o Barroso por prática de crime de responsabilidade. Espero, meu Deus, sonhar com alguma coisa. O Barroso merecia, mas o Barroso merecia. E aí, pra gente chegar no final do nosso vídeo, vejam só, né? Isso daqui é o melhor retrato do que é o governo Bolsonaro. Melhor retrato. Ações reais que trazem resultados reais e imediatos.
na vida das pessoas. Renatinha mesmo diz, ó, a vida dos criminosos nunca foi tão difícil quanto está sendo agora no governo Bolsonaro. É porque esse governo não tem ligações com o crime organizado, como aconteceu nos governos anteriores. O Fábio Faria explica que a Europol, junto com a Polícia Federal, realizou a maior operação da história contra o tráfico entre Brasil e Europa. Foram contrabandeados pelo menos 45 toneladas de farinha de trigo por ano, e os ganhos giravam em torno de 100 milhões de euros a cada 6 meses. O euro está o quê? Mais de 100 reais? Mais de 600 milhões de reais. Governo Jair Bolsonaro, né? Governo Jair Bolsonaro. E por hoje é isso. Antes de dar aqueles recados finais, queria falar para vocês que no canal secundário, eu não botei aqui no canal principal porque, como é que posso falar? Acho que tá um negocinho bem diferente, não tá nesse padrão que a gente fala, falando de política. Pô, não tô de terno e gravata, tô de camiseta e tudo, mas essa semana eu gravei com o Loen, lá no Loen Talks, ele me convidou, eu basicamente fui o entrevistado, a gente bateu um papo bem descontraído, falamos de política, mas falando de outros assuntos também, uma linguagem bem mais coloquial, mais descontraída, às vezes outra solta até um palavrão, alguma coisa, então eu não coloquei aqui, coloquei no canal secundário, e eu queria de vocês, mas só aí que tiver interesse, óbvio, dá uma assistida, você já contei para uma grande parte de vocês devem saber, eu falei lá, eu tô com um projeto de evento, começar também um quadro mais diferente, entrevistas, ver algumas pessoas pra gente conversar. Não sei, eu gostei do formato que ficou em meu bate-papo com o Loen. Gostei, achei que ficou interessante, até penso em chamar o Loen, falar, Loen, vamos ver se a gente grava, não sei, uma vez por mês, uma vez por quinzena, uma vez por semana, não sei. O Loen é um cara desenrolado, é um cara engraçado, a gente falou de diversos assuntos, falou coisa de jovem, falou de jogo, falou de anime, falou da vida, falou da Austrália, falou de faculdade, problemas, do ser humano, falou de diversas coisas. Então quem puder, quem tiver interesse, tá no meu canal secundário, que o link tá aqui na descrição e o vídeo pode ir direto, tá na aba comunidade. Mas se você clicar aqui na descrição, tem um link para o canal secundário. E é isso, o aviso. Que puder, vai lá, dá uma olhada. Tá aqui o nome, é Talking Show. Tá aqui atrás de mim, meu Deus, eu não lembrava. Tá em minhas redes sociais, tô lá na Twitch também agora. Fiz lá de vez em quando, a gente joga, faz alguma coisa. Tava programando com os meninos também esses dias, fazendo o nosso Telecurso 2000 de programação. E é isso, pessoal. Obrigado a todos os membros. Vocês tornam possíveis mais e mais melhorias a todos os dias acontecendo. Logo menos aqui, ó, nosso microfone novo. Tá, poxa, agora ia bater na... Eita, enganchou na lâmpada. Vai botar aqui, ó, nosso microfone novo aqui. Logo menos vai estar a coisa. Tô só esperando uma última peça chegar. Tem mais umas besteirinhas também que estão chegando, umas coisas para controlar o som. E vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera.